Bem, pessoal, então boa noite a todos. Aqui saudando o nosso amigo Maurício Nunes, eu faço uma saudação extensiva a todos os, já aqui 27 pessoas que estão conosco agora na nossa reunião magna de número 1575, no nosso 30º ano consecutivo. E hoje nós vamos ouvir a discussão de um tema extremamente interessante, que é LPAzinha, ou pequena. É um problema maiúsculo, achei legal esse título. E para falar não precisa, né, de muita apresentação. É o professor José Augusto Barreto Filho. Ele é professor adjunto de cardiologia aqui da Universidade Federal de Sergipe, é cardiologista do Hospital São Lucas e uma pessoa que tem muito conhecimento no que vai falar, contribui bastante, está também conosco desde o início da reunião magna, e sem dúvida nenhuma nós vamos lucrar muito com a apresentação de Zé Augusto. Zé Augusto, a tela é sua. Beleza, Souza. Obrigado aí pela apresentação e é uma honra ter Maurício e todos os colegas. Eu sempre digo que essa reunião é a reunião que me deixa mais apreensivo quando eu vou apresentar, porque está em casa e a gente quer fazer direitinho, quer contribuir. Eu acho a responsabilidade muito grande, porque o nível tá assim, excepcional, né? As últimas, então, foram fabulosas. E o problema que eu vou falar, né, Souza apresentou o LPAzinho, um problema maiúsculo. Eu acho que a gente começou bem com o clube do artigo, que o próprio Alexandre fez a pergunta se é um fator ou se é um marcador de risco. A gente vai discutir esse e outros tópicos. E eu começaria com esse paciente que veio para o meu consultório há 15 dias atrás. Deixa eu só colocar, porque tem um negocinho que vai cobrindo alguns pontos. Esse paciente, ele tem 74 anos e a filha trouxe porque ele estava começando a cansar. Ele foi fumante, mas ele é magro, muito ativo, ele faz atividade física e trabalha ativamente, e come de forma saudável, mas ele veio já com uma doença arterial, coronariana biarterial, uma estenose aórtica importante, um score de cálcio coronariano de 2,634, e eu terminei, como houve uma dúvida do quadro valvar, e eu queria documentar, eu pedi o score de cálcio da válvula aórtica, 1.617. E como eu tenho pedido mais recentemente LPA, veio um LPA de 84 miligramas por decilitro, e a família, logicamente, queria saber o que é isso, né? A filha é muito instruída e foi ler, e ela queria saber. Foi na época que eu estava preparando a aula do Congresso do Maranhão, eu abri lá e mostrando a ele, olha, atualmente é isso que a gente acredita que pode ser um fator de risco, mas a gente não tem uma terapêutica específica. E na semana passada, deixa eu passar aqui, não está passando, passou. Na semana passada, veio uma outra paciente, trazendo um resultado, pela terceira vez, na verdade, 65 anos, o histórico familiar positivo, veio fazer uma avaliação cardiovascular, preocupada com o histórico do pai dela, e a primeira LPA veio 417. Como a gente ainda está enviando nossos exames para fora, eu liguei para a Maristela pediu para dosar de novo, veio 459, e ela dosou em São Paulo, no Fleury, deu 307. Então, todos os três valores muito acima do cutoff que se considera como cutoff de risco. E eu disse, olha, a gente precisa ver também sua família, e ela mesma se prontificou e pediu para colher LPA das 3 filhas, 2 atletas, e aí já vem a primeira ideia, né? Essa lipoproteína, ela não é muito modulada por quase nada, por estilo de vida, por fatores não genéticos. Então, da primeira, 115, da segunda, 90, da terceira, 67. Então, todas acima das 50 miligramas por decilitro. Então, a gente precisa, de fato, independente de a gente acreditar ou não se é marcador ou se é fator, a gente precisa estudar esse troço, porque a população está estudando. Os pacientes estão lendo, eles estão vindo, e a gente precisa se qualificar para dar uma boa informação para eles.
Não é porque a gente está numa hora de um lanche, de um jantar, que eu estou mostrando essa figura, não. Isso aí é um pretzel. Na verdade, não é pretzel o nome dessa massa. Essa é uma massa dinamarquesa. Isso é o que chama de Kringle. Isso é uma massa dinamarquesa muito, muito famosa. Os Estados Unidos terminaram importando no Wisconsin, na cidade de Racine. É uma febre essa massa. Por que ela está aí no meio dessa aula? Então, guardem esse formato, esse em alça, esse dobrar, essa estrutura que ela poderia ser linear, mas ela está dobrada, tá? Porque o que é a LPAzinha? LPAzinha nada mais é, de forma simplificada, uma LDL, ou seja, é uma partícula que tem conteúdo lipídico e tem uma ApoB na sua superfície, mas ela se liga por ponte de sulfeto com o Kringle 9, com essa estrutura semilunar que se chama apoazinha. Então, cada alcinha dessa é chamada um Kringle. Então, vamos conhecer a apoa. A apoa, ela é dividida, ela foi montada em dois tipos básicos de Kringle, Kringle 4, Kringle 5, e uma protease que ela é inativa, tá? O Kringle 4, ele é dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que tem uma particularidade. Kringle 2, ele pode ter só um Kringle 2, Kringle 4, tipo 2. Vamos só revisar. Kringle 4 e Kringle 5 e a protease. Kringle 4 vai de 1 a 10. O Kringle 2, Kringle 4 tipo 2, ele tem uma particularidade que é ele se repetir nenhuma vez. Então, você só tem o Kringle 4 tipo 2 uma vez, um pretzel, ou você pode ter nessa estrutura proteica, nessa estrutura glicoproteica, você pode ter até 40 pretzels, 40 Kringles. E isso é geneticamente determinado. O tamanho da ApoA, dessa estrutura proteica, tem a ver com o nível sérico da LPAzinha. Deixa eu ver se eu passo. Pronto. A Karina já falou um pouco sobre isso na sua apresentação. Aqui está, então, a LDL-like, por isso que está entre aspas, onde eu tenho triglicérides e ésteres de colesterol na parte interna da estrutura lipoproteica, mais hidrofóbica, e na parte mais hidrofóbica, e na parte hidrofílica eu tenho, então, colesterol livre, fosfolípides, e aí eu tenho a ApoB, e essa ponte de sulfeto no Kringle 4, o 9, tá? Ligando a apoazinha com a ApoB. Dois aspectos de cara conferem um maior gravidade, um maior potencial heterogênico à LPAzinha. O primeiro é que ela tem uma capacidade muito grande de carrear fosfolipídio oxidado. E isso parece que é muito heterogêneo. Ela tem muito mais capacidade de carrear do que LDL, colesterol. E a outra é que vamos observar como é que o plasminogênio, qual é a estrutura molecular do plasminogênio. Kringle 1, 2, 3, que não tem na apoazinha, mas tem o Kringle 4, tem o Kringle 5 e tem a protease, que nesse caso ela é eficaz, ela é ativa. Então, essa homologia com o plasminogênio, por essa homologia, melhor dizendo, se especula que a LPAzinha pode, de fato, além de heterogênica, ser trombogênica, tá? Então, a mesma estrutura, Kringle 4, o 2, né? Ele divide em tipo 1 até tipo 10,
e tem o Kringle 2 com suas, o tipo 4, tipo 2 com suas características. Então, eu estou apresentando a LPAzinha, e aqui está, só para vocês terem uma ideia, a massa molecular pode variar de 300 a 800 kilodaltons. Ela tem um conteúdo, por isso que ela é uma glicoproteína, ela tem um conteúdo de carboidrato de 28% a 30%. E vamos nos ater aqui ao Kringle 4 tipo 2. À esquerda, na figura maior, a gente tem, então, múltiplas cópias. Aqui são vários pretzels. Eu podia ter só um desses pretzels, mas eu tenho vários pretzels. Então, essa LPAzinha, ela é muito grande, ela é pesada. E na figura maior, mas com várias lipoproteínas a gente vai ver que o primeiro exemplo, o Kringle 4 tipo 2, tem 4 Kringles. O segundo tem 8 Kringles, o outro tem 24 Kringles, o outro tem 40 Kringles. São as isoformas da LPAzinha. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem uma importância. Tem uma importância, a gente vai depois comentar sobre isso. E aqui está a genética do gene da LPA, da lipoproteína A. Então, a gente tem mais de 500 variantes genéticas, e essa variabilidade do Kringle 4 tipo 2 explica 30% a 70% das concentrações séricas de LPAzinha. O Kringle 4 tipo 2 tem 1 a 40 cópias repetidas. Não dá para ler muito bem para vocês, mas o que está acima dessa linha do trem, digamos assim, são polimorfismos que aumentam, o que está abaixo são polimorfismos que diminuem. Em amarelo, eu coloquei 2 que são muito estudados, inclusive na clínica. O RS 104557872 e o RS 3798220. A gente vai ver um outro estudo que usou essas variantes. Então, a variabilidade total é de 90%, 80% genética, mas a do Kringle 4 tipo 2 é em torno de 30% a 70%. O resto são fatores não genéticos. Opa, peraí, Souza? Saiu aqui. É que caiu a apresentação. Você tá só a sua imagem. Pronto, agora. Voltou? Ainda não. Ou não? Não. Para mim, voltou. Então, eu acho que... Compartilhe de novo, Guto. Como é, Roberto? Descompartilhe, compartilhe de novo, porque para a gente não está aparecendo, não. Mas eu tenho que sair, não? Eu acho que... É só descompartilhar embaixo e você não precisa sair da reunião, não. Aqui, peraí. É tela, né? Tela, isso. Pronto, foi? Perfeito. Foi. Voltou para onde você está. Joia, beleza. Pronto, desculpe. Foi que eu cliquei para passar no Enter e aí ele... Eu pensei que era melhor, porque para passar não está tão simples não, mas tudo bem. Então, pronto. Então, essa é a estrutura genética da LPA, tá? E são algumas possibilidades de variação da LPA não genética. Como eu ia dar aula na endócrina, eu trouxe casos endócrinos, mas o que o professor lá, o austríaco, colocou, síndrome nefrótica sobe assustadoramente LPA, hepatopatia grave diminui, inflamação aguda diminui, então no infarto agudo a dosagem talvez tenha alguma implicação, hipertiroidismo ativo diminui, hipo aumenta, menopausa talvez modifique também, reposição hormonal também. Mas é muito pouco a variação, inclusive de fator de estilo de vida, menos de 15% modifica. Então, a grosso modo, se admite que a medida da LPA, a partir do segundo ano de vida, ou quinto ano de vida, ela se estabiliza e não varia muito. E aqui está a importância de entender o tamanho da partícula LPA e a sua distribuição sérica. Quanto menor a partícula, quando você tem 10 a 22 repetições, você tem um nível sérico maior. Os negros têm mais esse tipo de partícula, menor.
E provavelmente por ser menor, ela é mais facilmente sequestrada no endotélio vascular, sendo mais heterogênica. Já as partículas maiores, elas têm uma distribuição mais assimétrica, mas o nível sérico médio menor. Então, parte da variabilidade que Karina apresentou hoje em termos de país tem a ver com essa variabilidade genética. O que Souza tinha comentado, mulher um pouco mais do que homem, mas aqui está a distribuição por países, por continentes, e não precisa a gente revisar isso, que a gente viu agora no nosso clube do artigo, a África tinha mais valores médios elevados, deixa eu só levantar aqui, para vocês verem a unidade, eu não sei se está cobrindo, e a Europa menos, a Ásia também menos do que a África, etc. No nosso estudo, a gente viu países como a Tanzânia, a gente viu Colômbia também com valores elevados. Então, mostrando que tem aspectos regionais e étnicos nessa variabilidade. Estima-se que hoje, usando o cutoff de 50 miligramas por decilitro, a gente tenha 1,5 bilhão de indivíduos com LPA elevado. Se a gente usar o corte, o cutoff de nanomol, vai ser 100 a 125. E, mais uma vez, embaixo, também não vou me ater a isso, está o percentual a depender da região geográfica do mundo. Então, isso é uma coisa esperada e tem muita ligação, não é total, mas de ligação direta com o tamanho da isoforma daquela região. Aqui é a Declaração Internacional sobre testar e o manuseio de pacientes com LPA alterada. Foi sitiada na cidade, foi na Bélgica, né, que ocorreu. O Raulzinho deu aula, nosso Raul Dias, lá do INCOR, deu aula, e o que eles colocaram como valor foi até 30 miligramas seria não elevada, acima de 50, muito elevada, e de 30 a 50, moderada. Então, a primeira pergunta que eu já vi que surgiu lá naquela discussão foi o que fazer em relação à repetição. O consenso, já que ela não varia muito, pelo menos não é para variar, o conhecimento atual, ela não varia muito. Pode ser que a gente, quando começa a dosar muito, a gente consiga identificar algumas situações que ela varia e ainda não foram diagnosticadas. É quando você está na linha cinzenta e você precisa refinar a estratificação, você pode dosar de novo. Mas aquele paciente meu, a segunda paciente que eu apresentei, com valores de 400, a gente viu que repetimos mais 2 dosagens e não mudaria a conduta, porque todas as 3 dosagens estavam muito acima do 300 miligramas por decilitro. Então, esse é o consenso. Nessa zona amarela, zona cinzenta, a gente pode repetir. E esse quadro pequeno à direita está mostrando, mais uma vez, quando você tem a ApoA longa, por várias repetições do Kringle 4 tipo 2, você tem uma molécula mais pesada, mas você tem menor número dessas moléculas na circulação. Em quem medir? Dalva perguntou isso para a gente. Em quem medir? Aqui está um histórico de 2019 para 2022, mas o Dr. Cronenberg fez um histórico muito maior, de uns 20 anos. Antigamente, só se pesquisava naquele indivíduo que você não achou nada para explicar a DAC do paciente, ele é muito jovem, atleta, sem história familiar, e ele infartava, por exemplo. E aí se pesquisava. Hoje, se acredita que uma única vez na vida deve ser praticamente padronizado, é isso que as diretrizes têm mostrado, e, logicamente, quando você tem um caso índice, né, mas aí cai não uma vez na vida, mas você aproveita naquele momento que você diagnosticou um paciente e você vai para a família, ou em algumas situações de um paciente com um histórico familiar muito importante para DAC, ou com HF, porque existe uma associação dessas duas patologias, e você, eventualmente, precisa abordar de uma maneira
ainda a mais diferenciada do que atualmente. Então, essa seria as indicações hoje da diretriz europeia de 2022. E tem um outro aspecto em relação à HF. Quando a gente tem um paciente com hipercolesterolemia familiar heterozigótica, cujo LDL é acima de 200, 210, 190, 240, o que seja, e a gente não tem genética porque não conseguiu dosar, ou pede para fazer a genética e essa genética é negativa, eu não tenho mutação no receptor do LDL, eu não tenho receptor na PCSK9, aí você especula que eu não sei qual é o mecanismo genético, pode ser que parte dessa elevação do LDL colesterol seja contaminação do LDL da lipoproteína A. Lembrar que o nosso LDL ele é medido de forma indireta. Existe na literatura umas tentativas de correção, mas isso não vingou muito, tem muito erro, e a medida direta do LDL colesterol também é muito falha. Então, hoje se preconiza que nos HFs você também tenha um cuidado especial em relação a isso. A LPAzinha é, por molécula, muito mais heterogênica. Se você conseguir comparar a molécula de LDL com a molécula de LPAzinha, é estimado que 5 a 6 vezes mais heterogênica. Mas como o pool total de ApoB vem da LDL colesterol, Karina mostrou isso para a gente hoje, ela ressaltou lá 12% das ApoB naquele estudo vinha das LPAzinhas, então o fator de risco, ele é muito mais da LDL. Como a gente está numa era onde a gente está colocando o LDL e colesterol no pé, claro que é muito lícito a pergunta qual é o peso que vai restar para a LPAzinha depois que a gente deixar o LDL em 30, em 20 e etc. Então, isso é uma pergunta muito lícita e é isso que a gente está discutindo aqui. Quais são os mecanismos fisiopatológicos potenciais da LPAzinha? A gente já falou que por ela carrear fosfolípide oxidado, tá? E por a homologia com o plasminogênio, talvez ela seja mais aterogênica, mais trombogênica e inflame mais do que a LDL. Então, essa é a ideia corrente em relação à lipoproteína A. Então, está aqui um cartoon que mostra efeitos pró-inflamatórios, efeitos pró-trombóticos, efeitos pró-heterogênicos, uma variedade de mecanismos, e aqui estão as repercussões clínicas. Acidente vascular cerebral, isso é um aspecto interessante, alguns autores acreditam que o acidente vascular cerebral a prevalência é mais importante, ou a incidência, do que em pacientes que têm LDL muito elevado, ou seja, de dose equipotente, a LPAzinha aumentaria o risco de AVC mais do que hipercol familiar. Aqui tem no coração, logicamente, a doença arterial coronariana, mas também na arritmia interessa fibrilação atrial, na insuficiência cardíaca não está aqui, mas interessa também fibrose miocárdica, remodelamento atrial, facilitando, predispondo a fibrilação atrial. Para Roberto e o pessoal da válvula, interessa que a LPAzinha pode ser, sim, um fator de risco da propagação, do início e da perpetuação e do aceleramento da estenose aórtica calcífica. E também para o pessoal da vascular interessa que pode ser um fator de risco para DAOP. Uma pergunta que a gente discutiu hoje foi se populações que têm distribuição, que têm percentil de LPA diferenciada, se elas deveriam ter um cutoff diferente. Melhor dizendo, o negro a gente sabe que tem valores mais elevados do que o branco. Eu devo considerar que eu devo tratar branco e negro a partir de 50, ou eu devo ter um cutoff para negro diferente, já que o percentil dele é diferente? Isso foi categórico pelo Dr. Florian Cronenberg. Atualmente, o cutoff é o mesmo. Não existe ainda uma proposta específica para a variação desse cutoff, tá? Então, é assim que está posta a questão atual. É risco, sim. Isso é um grande estudo de Copenhague, 70 mil pacientes, risco de estenose de válvula aórtica, de AVC isquêmico, de infarto, de insuficiência cardíaca, estratificados pelo nível de LPA, de 0 a 60, de 0 a 29 miligramas.
de 30 a 49, 50 a 69, 70 a 99, maior do que 100. E a gente vê uma curva dose-resposta conferindo um dos aspectos do postulado de Koch de causalidade. Então, aqui aponta para uma causalidade, mas não prova a causalidade. De novo, o estudo de Copenhague, essa é uma boa revisão do Lancet, risco de infarto, risco de estenose aórtica, risco de ALP, risco de insuficiência cardíaca, risco de AVE, de morte cardiovascular e de morte total, a partir de lipoproteína acima de 90 miligramas por decilitro ou 190 nanomol. E aqui está a população de risco em cada uma dessas entidades associada a LPAzinha elevada. Um aspecto que isso interessa aos endocrinologistas, parece que níveis muito baixos de LPAzinhas estão associados ao risco de diabetes. Isso é um assunto bastante ainda obscuro, mas o que se conseguiu de coletar dos pacientes com nível muito, muito baixo é que pode aumentar o risco de hiperglicemia de diabetes. Um outro aspecto é que existe nos estudos de randomização mendeliana uma nítida ligação, até comprovando um pouco da causalidade entre o polimorfismo, elevação da LPA e risco de doença. Aqui a gente tem os SNPs. SNPs são os polimorfismos pontuais do gene da LPA, e aqui tem dois mais específicos, as dois que eu já tinha apresentado naquela tela do gene da LPA. Esses dois estão associados de forma independente ao nível sérico de LPA, mas também à incidência de doença arterial coronariana, com a razão de chance de 27% e de 18%, tá? Para cada um dos SNPs. Quando você associa, quando o indivíduo tem dois desses alelos, o risco relativo vai para o odds ratio vai para quase 4. Então, mostrando que é cumulativo o alelo do pai, o alelo da mãe. Se os dois tiverem LPA aumentado, eu posso ganhar na loteria negativamente e esse risco ser amplificado. A LPAzinha, ela também pode ajudar na estratificação dos pacientes. A gente sabe que o score de cálcio ele é um grande estratificador do risco. Ele aponta para a doença aterosclerótica subclínica e coronariana, e a gente tem usado para estratificar, para desempatar nos pacientes de risco intermediário, para a gente vai decidir se vai usar remédio numa meta mais intensa, e quando a gente associa LPAzinha, isso é potencializado. Então, nessa primeira linha, LPA no quartil 5 e CAC maior ou igual a 100, o hazard ratio ajustado foi de 4,71, comparado com 1 lá embaixo, onde a LPAzinha está entre o quartil 1 e 4 e CAC 0. Então, ela pode ajudar na nossa estratificação de risco. Mas ela aponta também para o risco, especificamente. Aqui é um pool de coortes do estudo MESA, do CARDIA, do Jackson, do FHS, do ARIC. Eles juntaram tudo e estratificaram essa grande população de 27 mil em percentil abaixo de 50, 50 a 75, 75 a 90, maior do que 90. E a referência era menor do que 50, e a gente vê aqui um hazard de 46% no percentil maior ou igual a 90. Então, demonstrando uma associação prospectiva entre ter LPA elevada e ter evento cardiovascular. Em relação aqui à válvula aórtica, a mesma coisa. Aqui é visto pela progressão da velocidade de pico do jato aórtico, são 5 cortes, muito pequenas, por sinal, Roberto, bem pequenas, de cortes de 65 pacientes, e se acompanhou ao longo do tempo e que se viu que tinha uma associação entre nível de LPA e a progressão da velocidade do pico do jato médio. Esse estudo também eles viram o gradiente médio e eu acho que a abertura da válvula. Existem trabalhos experimentais, isso tudo a gente está montando o postulado de Koch, né? Estudos experimentais que você tem tecido valvar humano em placa de laboratório, de bancada, e você, ao instilar LPA, esse tecido valvar, células intersticiais da válvula aórtica humana, elas calcificam mais
então dando uma ideia, digamos, um tijolo na construção da ideia de fator causal e não só marcador. E aqui está um presente aí para vocês, eu acho que as pessoas já devem ter visto que ele assina o Jack, né, que é uma revisão do Brown de 2025, o cara que praticamente contou para a gente qual é a história natural da estenose aórtica. Ele agora, aos, sei lá, 96 anos de idade, escreve sobre fisiopatologia e manuseio da estenose aórtica calcífica, e ele coloca a LPA lá como mecanismo fisiopatológico e coloca a perspectiva das terapias redutoras de LPA como perspectiva de tratamento. Então, ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Brown, ele está comprando a ideia de que, pelo menos como working hypothesis, que a LPAzinha pode participar da fisiopatologia da estenose aórtica calcífica. E aqui, para o nosso TI, Dr. Luiz Flávio, a gente está mostrando um trabalho que se fez com ressonância, avaliando T1, avaliando realce tardio e coração e níveis de LPA, mostrando que, isso aqui foi do estudo MESA, mostrando que níveis elevados de LPA estão associados à maior prevalência de fibrose intersticial miocárdica subclínica, de cicatriz miocárdica e de remodelação atrial esquerda. Então, como usar a informação de que meu paciente tem LPA elevada em favor dele? Então, essa foi a pergunta que vários de vocês fizeram, né? Alexandre bateu nessa tecla. Poxa, por que eu preciso? Primeira vez que eu recebi o convite para a aula, eu pensei da mesma maneira, mas a gente tem que pensar assim, o que é que pode ajudar? Primeiro ponto, todos sabem. A gente precisa sempre estar atento a esse trabalho. Esse trabalho é fantástico, é muito bom. Foi capa da Time. O seu DNA não é seu destino. Infelizmente, eu herdei um DNA muito ruim, muito negativo. Meu estilo de vida pode neutralizar esse DNA ruim. Então, é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente recebe um bom DNA e não cuida, mas eu posso receber um DNA ruim e cuidar, tá? Então, eu posso neutralizar praticamente, ter um risco populacional médio se eu for um aluno nota 9, 10 no meu estilo de vida. Então, eu acho que essa informação é importante. Como tem estudos que mostram que se o indivíduo sabe que ele tem uma placa na coronária, que ele tem um cálcio aumentado, que ele viu a lesão, ele se liga mais na prevenção, pode ser que saber que tem LPA elevada, que é um risco potencial, pode ser que ele se cuide melhor. Eu acho que a gente tem que usar isso como forma de persuasão. Um outro aspecto é que quando você acrescenta numa população de baixo risco, médio risco, alto risco, e você acrescenta a informação, você coloca na calculadora que ainda não tem, mas já estão desenvolvendo, né? O Cronenberg mostrou isso, a IA está fazendo, ele mostrou alguns dados, que você acrescenta que o indivíduo tem um LPA de 50 ou de 150, você consegue reclassificar o risco desses pacientes. Então, isso é uma grande esperança que a terapêutica possa retornar o paciente a um estado próximo ao de LPA normal, a população com LPA normal. Mas só o tempo vai dizer isso. Esse é um estudo bastante recente do JAMA Cardiology de 2025, que usou a nova calculadora, a American Heart Prevent, que para quem não está feito, ela permite opcionalmente inserir hemoglobina glicada, permite inserir ureia / creatinina e permite dados do zip code como um aspecto do status socioeconômico do paciente. E aqui está a classificação do paciente em risco baixo, borderline, intermediário, alto, e quando você estratifica por LPA aumentada, pela mediana, aumentada por 125... Não, desculpe. Aqui a figura A é pela corte total, a B é só do estudo MESA, o outro é do UK Biobank, que é um grande banco de dados em inglês. Então, você consegue estratificar, mas quando você faz a avaliação sistemática de uma reclassificação nos moldes padrão ouro para estudo de marcador, é muito pequena essa reclassificação, de 0,006, está aqui, categórica embaixo. Então, isso mostra que não é tão simples assim achar que a LPAzinha vai resolver o problema de reclassificar o paciente, etc. Mas só para lembrar, isso é de 2019, nossa
diretriz nossa, eu digo americana, mas que a gente termina usando muito ou se baseando para construir a nossa, a LPA já estava em situações especiais proposta como um enhancer, um risco potencializador do risco total cardiovascular, podendo fazer uma reclassificação mais dicotômica, mas está ali. E o cutoff que eles usaram foi de 50 miligramas por decilitro, se você tiver em nanomol, foi de 125. Aqui temos um outro aspecto que também tem sido discutido, mas também não é trabalho prospectivo, quando eu tenho LPA no estudo MESA, prevenção primária, tá? Quem tinha LPA normal, tanto faz tomar aspirina ou não, mas quem tinha LPA maior do que 50, a aspirina conferiu um benefício adicional. Isso é estudo pós-hoc, é estudo observacional, não foi desenhado para isso, mas isso aponta para a direção de talvez uso de aspirina, e a mesma coisa foi feito aqui no estudo ASPRI, onde se testou na população idosa aspirina, e aqui eu tenho dois cenários, todo a coorte em cima, reduziu a aspirina e placebo foi muito parecido, mas na subpopulação que era o carreador daqueles polimorfismos para LPA elevada, parece que o net benefit da aspirina foi grande, inclusive com um P menor do que 0,049. Então, mostrando que ter LPA elevado, ou ter um carreador, ou ter um marcador, é a ideia que eu estou trazendo, que é a ideia da medicina de precisão, né? Que se discute tanto. Eu acho que é um bom exemplo de uma tentativa de se estratificar a partir da genética, de se estratificar a partir da peculiaridade do paciente. E aí vem a grande questão, né? O que é que está faltando para a gente acreditar na LPAzinha, que foi a questão que a Alexandre colocou. A gente está faltando o momento 4S, está faltando o momento estudo escandinavo, 1994, eu tinha acabado de sair da residência, quando veio a grande notícia que em pacientes de alto risco pós-infarto, 4.444 pacientes testados, simvastatina versus placebo, que a simvastatina reduziu mortalidade. Isso foi um avanço tremendo, todos nós conhecemos essa história, mesmo os que chegaram ontem na cardiologia sabem o papel, o peso da estatina, apesar de tanto fake news, tanta tentativa de manchar, de macular essa droga, mas a gente acredita que ela realmente revolucionou a cardiologia nos últimos 30, 40 anos. Então, a gente não tem isso para LPA. A gente está longe disso, e o que a gente tem são as intervenções. Vamos rever o que é que acontece com as intervenções clássicas. Estatina não mexe, ou pode até aumentar um pouco, ezetimibe não altera. PCSK9 reduz 25% a 28%. Ácido bempedoico, nada. Aférese muito, mas é impraticável no nosso meio, esqueçam, né? E niacina reduz 25%, mas é uma droga muito pouco tolerável. Uma das coisas que se discute, se eu tiver uma LPA de 150 e reduzir 25 com PCSK9, eu vou chegar em quanto? Será que isso vai me beneficiar ou não? Então, para a gente chegar nos 30 de LDL, nos 20, eu tenho que chegar abaixo de 30 da LPA. Então, se for assim linear esse risco. Então, essa é uma discussão que a gente atualmente não tem como ter, porque a droga mais potente em uso corrente talvez seja a PCSK9, inibidor da PCSK9, seja pelo silenciador de RNA, ou seja, por anticorpo monoclonal. E aqui tem um outro aspecto que é só para dar um argumento positivo de que os inibidores da PCSK9 podem funcionar, é no estudo Fourier, todos sabem que pacientes de alto risco, pós-infarto, etc., o evolucumab para reduzir bem o LDL naqueles que não estavam na meta, e aqui foi uma subanálise do estudo, estratificado pelo LPA elevado. Quando a gente estratifica, vamos pegar só aqui à esquerda, o NNT, quando o indivíduo usou o evolocumab e não tinha LPA aumentado, foi de 105, e o NNT, quando o indivíduo tinha o LPA aumentado, foi de 40. Então, demonstrando que talvez saber que o indivíduo tenha LPA aumentada pode ajudar. E parte do benefício, que eu quero dizer melhor, parte do benefício do Fourier pode ser porque em um subgrupo de pacientes, especificamente mais os que tinham LPA aumentado,
evolocumab também funcionou. A gente não sabe se o efeito do evolocumab foi só em relação ao LDL, talvez tenha uma contaminação também do benefício da LPA. Então, a promessa está aqui. Então, isso é o que está no pipeline, assim, de maneira bastante resumida, mas só para rever. As drogas que interferem com o PCSK9 estão sendo testadas, sobretudo inclisiran. Mas o peso mesmo se recai pelas drogas que vão modificar a síntese da apoazina, então vão modificar o nível sérico da LPA. Então, aqui a gente tem dois grupos básicos, os silenciadores de RNA, que a gente tem aqui o olpasiran, tá? E a gente tem aqui à direita o pelacarsen, que pelacarsen é um oligonucleotídeo antissense e o olpasiran é uma molécula de interferência pequena, molécula de interferência de RNA. Fita dupla age se ligando ao RNA mensageiro e destruindo esse RNA, e o pelacarsen também age de forma bem parecida, fita única age silenciando esse gene que vai codificar, então, aquela estrutura proteica que a gente viu lá no início da apresentação. E tem também uma promessa interessante, que é essa pequena molécula, o muvalaplin, que a ideia é que ela seja oral, né? Ela está sendo testada como oral, e o que é que ela faz? Ela vai impedir a ligação da ApoB com a ApoA. Vamos lembrar, ela se liga para o ponte de sulfeto no Kringle 4 tipo 9. Então, essa droga vai impedir a ligação. Então, esse é o futuro, está aqui. A gente tem 2 estudos correndo, o Pasiran tem o Ocean, e o pelacarsen tem o Horizon, mas no pipeline tem uma série de estudos, eu só estou citando os mais famosos, os que talvez vão chegar primeiro, 2026, 2027, a gente já deve ter resultado. Já tem alguns especulando que está demorando muito, que talvez o resultado seja negativo, mas faz parte do jogo, é isso, a gente vai ter que esperar, vai ter que ficar ligado, né? Então, aqui, só para lembrar, a gente tem o pelacarsen, que reduz 80%, aí já é uma redução bastante robusta. O olpasiran pode zerar quase a LPA com 98% de redução. Aí são aquelas drogas de injeção, que a gente já usou, né, que faz subcutâneo com tempo longo e etc. E o muvalaplin é uma pequena molécula, está aqui a representação, uma droga oral para ser ingerida. Né? Mas existem outras, né, o zerlaziran e o lepodisiran, e estão aí correndo e lutando para ver quem é que apresenta os melhores resultados primeiro em um mercado que tem interesse mundial. Então, esse é o último slide. Eu queria só colocar aqui, eu gosto muito de pensar nesse modelo fisiopatológico do Brown. A gente nasce, não sabe nossos genes, a gente sabe como pode levar o nosso estilo de vida e, idealmente, a gente devia prevenir, como dizia o médico milenar chinês, né? Os médicos superiores evitam que a doença apareça, né? Então, idealmente, a gente deveria evitar que o fator de risco ele apareça, ele ecloda. Se eu tenho um fator de risco, eu devo evitar a lesão subclínica. Se eu tenho a lesão subclínica, eu devo evitar um quadro clínico estabelecido. Se eu tenho um quadro clínico estabelecido, eu devo evitar uma disfunção orgânica. Se eu tenho uma disfunção orgânica, eu já estou no tratamento paliativo, e a verdade é essa, e eu quero viver mais e com mais qualidade de vida. E talvez seja um período da história da cardiologia que a gente tem um fator de risco genético mais importante que a gente descobriu até então. Todas as doenças são muito mais poligênicas, com muito mais dificuldade, né? A gente vê a dificuldade que é ter um score poligênico. Lembrar que na febre reumática eu tenho uma infecção, é uma questão muito social, um pouco imunológica, um pouco genética, mas muito social, né? O Roberto deu aula sobre isso fora, pode dizer melhor do que eu. Esse é um modelo de doença. Tem o Chagas também como representante da doença social, um barbeiro, né? Levar uma morte prematura, um marcapasso, insuficiência cardíaca. A gente tem as doenças poligênicas que eu já falei, que dependem da interação do estilo de vida e etc. Mas na LPA, se ela se confirmar como um fator de risco real, verdadeiro,
a LPA, ela é um fator que a gente vai poder atuar, porque eu vou poder, se confirmar, neutralizar com uma injeção. Claro que isso não é tão simples assim, tem os outros fatores de risco associados, a doença sempre vai ser cada vez mais complexa. Mas eu acho que é um período muito interessante, não sei se é muito interessante para os hemodinamicistas, porque pode ser que a estenose aórtica, que a TAV venha a reduzir, etc., é só brincadeira, mas eu torço por isso, eu torço que a gente tire os pacientes da fila, sim, da cirurgia cardíaca, que a gente tire os pacientes então, invasiva. Se não fosse assim, eu não seria clínico, né? Então, eu acho que eu tenho que pensar nisso mesmo. E eu acho que a pergunta fica, mas eu tenho um otimismo realista, entendeu? Eu sei que, eu acho que ela vai contribuir, mas eu acho que a doença ainda tá longe, né? Para reduzir essa doença tão complexa, todos os pontos, desde estilo de vida, desde dieta, poluição, psiquismo, sonos, muito complexo a doença cardiovascular. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Desculpe se eu passei do tempo aí, pessoal. Olá. Não, acabei da hora, né, Souza? Acabou, não, exatamente, foi, Eu além estava de ter sem sido, ver. além de ter sido uma apresentação excelente, né, que cada vez que você falou no início do nível, cada vez o nível aumenta mais, né, vai, então a sua foi simplesmente fantástica a apresentação, né, acho que todos nós aprendemos muito, estava muito interessado em ver, não pude ver no evento, que eu estava numa mesa simultânea, então aqui eu acho que todo mundo lucrou bastante com essa, eu diria, essa lipoproteína enigmática ainda, né? Que a gente tem ainda muita coisa para aprender. E quando você estava falando, Zé Augusto, nos aspectos curiosos, por exemplo, da estenose aórtica. Então, a gente sabe, lógico que é importante falar, não precisa dizer que é a estenose aórtica cálcica do idoso, não é? Aí não tem nada a ver com outras morfologias, tira a válvula aórtica bicúspide, reumática, etc. Mas é a estenose aórtica cálcica do idoso, que sempre ela tem uma fisiopatologia semelhante à da aterosclerose. Mas quando foi testado com o uso de estatina, e eu participei de reuniões, tem um do estudo CEAS, CEO, né? exatamente, que usou a simvastatina com isetinib, e esse estudo está no grupo TIME, se você olhar lá, TIME, e você veja que foi um estudo negativo, foi frustrante, etc. Entendeu? Mas talvez o elemento abordado não tenha sido o correto, né? Talvez a estatina já age quando o jogo já terminou, já teve a calcificação. Então, eu acho que, como você colocou aí, essa aí passa a ser uma perspectiva futura grande de você evitar que chegue nesse ponto, né? Outra coisa que eu acho que é uma aplicabilidade ainda já para agora é aquele ponto da prevenção primária que a gente fala assim, quando eu uso aspirina, porque eu não tenho dúvida, paciente que teve um evento isquêmico, ou infarto ou derrame, prevenção secundária a gente tem usado o antiagregante, talvez naqueles com a placa mais de que 60%, etc. Mas você vai encontrar aquele grupo lá, tem um diabético que tem um risco muito alto, que antigamente a gente usava em todo mundo, agora eu estou tirando, e talvez aí a LPA com esse ponto de corte, como você falou ali, seja talvez um aspecto interessante para o uso de outra droga, quer dizer, já agindo na trombose, né, no tal. E eu acho, viu, Zé Augusto, que a gente vai evoluir para você está vendo que a gente está partindo para inibidores do PCSK9, os anticorpos monoclonais, depois o grupo do inclisiran, que já são drogas reais, né, com tal, que vai usar na LPA. Eu não tenho dúvida que a gente vai evoluir para uma forma que eu sempre acredito muito de vacina, em que possa você fazer uma injeção única e atingir um número muito grande da população. Eu acho que esse vai ser o futuro aí desse tratamento. Mas fantástico, excelente. Eu acho que, claro, você não poderia nunca aqui responder todas as nossas dúvidas, né? Mas eu acho que já deu uma clareada fantástica aí. E aí? Está aberto aí para discussão.
E aí, Eu Roberto? só queria parabenizar aí, irmãozinho. Você hoje, viu? Você hoje tomou chá de Olá, daqui quê a com pouco. essa aula? Meu Deus do céu! Facilitou muito para o nosso encontro daqui a pouco, porque trazer essa luz, né, que começa a surgir, mas que a gente ainda tem muito para discutir, um longo caminho, muita pesquisa, mas você se supera cada vez que eu vejo você dar uma aula. Você sabe que me emociona ver você dar aula, mas hoje o chefinho está certo. Hoje você estava primoroso. Parabéns, parabéns por uma exposição tão... Acho que o Maurício está aí, ele com certeza está concordando comigo. E vamos adiante, daqui a pouco a gente se encontra. Eu tô aqui Tô lá. assistindo, viu? A câmera estava fechada porque eu estava me arrumando. Tô indo. Joia. Beijo, tô lá daqui a pouco. E aí, Roberto Cita, já podemos usar na estenose para prevenir estenose aórtica? Aí, Alexandre já quer. Alexandre, que levantou a mão. Alexandre não vai ter mais FA, não, viu, Alexandre? Interessante aí. Olha a utopia, hein? Eu aí, concordo sobre quando Sheila diz. Eu concordo com a Sheila. Eu acho que nesses 10 dias, a presença tanto de Barreto quanto de Gilson só fez com que engrandecesse essas reuniões magnas que você tem feito. Parabéns. Foi brilhante, uma revisão fantástica que Barreto fez sobre a LPA. E eu fico feliz de estar participando, tenho certeza disso. E vocês me enchem de orgulho, meus amigos sergipanos. Obrigado, Maurício. Obrigado, Maurício. Obrigado. Obrigada, professor Maurício. E aí, professor Alexandre, o que você acha? Parabéns, Augusto. Excelente aula, realmente. Fez uma ampla revisão. Vamos voltar àquela discussão, né? Na sua opinião, atualmente é marcador ou fator de risco? Você acha que alta você realmente diminui o risco cardiovascular desse paciente ou apenas um marcador de risco? Essa é uma pergunta. Outra pergunta que eu queria fazer. Você acha que justifica, por exemplo, você prescrever uma inclisiran para um paciente que tem a LPA um pouco aumentada, sabendo que ela pode ir em 25%, você acha que existe alguma justificativa lógica para se prescrever esse tipo de medicação para esse paciente, mesmo que não tenha sido um paciente que tenha doença aterosclerótica manifesta clinicamente? O que é que você acha? Veja, Alexandre, em relação à primeira pergunta, eu disse que, assim, nesse quebra-cabeça todo está faltando o 4S. A gente tem que esperar os estudos, né? Para você ter o desfecho do 4S, é que você eu acho que não viveu tanto essa história, mas todo mundo disse que o 4S foi a pedra que faltava para culpar o colesterol como pró-aterosclerótico. Não é isso, Souza? Não foi isso? O 4S foi... O 4S foi que fez a gente acreditar no LDL. O Souza conhece bem essa história mais do que eu. Eu tinha acabado de sair da residência. Então, a gente não tem isso para LPA. Agora, que está bem pavimentado o teste de hipótese, tá. Eles pavimentaram bem. Você concorda que está bem pavimentado? Então, fazer o estudo está bem pavimentado. Agora, se vai dar certo... Por exemplo, eu não tenho dúvida que a apneia do sono é um risco. Mas a gente não tem ainda o 4S da apneia do sono. Nenhum estudo reduziu mortalidade no sono. Eu vou dizer que a apneia do sono não é risco para o coração? É difícil dizer que não é, com aquela fisiopatologia. Então, é aquela coisa, a gente também precisa, né, se for muito dogmático, ainda é marcador. Se a gente abrir um pouquinho, talvez. Agora, eu acho que em relação à inclisiran, o que eu digo é o seguinte: se eu tenho um HF, por exemplo, paciente com HF e LPA aumentado e aterosclerose, eu poderia inverter, não começar com estatina e começar com inclisiran ou com PCSK9. E, se precisar, eu associo estatina. Por quê? Porque, teoricamente, essas duas drogas vão também baixar a LPA minúscula. E aí pode beneficiar o paciente em dois aspectos, como a gente viu no Fourier. Pode baixar LDL, pode baixar
LPA. Mas isso tem que ser decisão compartilhada, o doente tem que pagar pela sua droga. Eu jamais, se eu estivesse fazendo uma diretriz, ia propor para padronizar a droga agora para LPA. Não ia fazer isso. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Augusto, só nessa linha aí sua, nós estamos testando em um paciente do HU que tem hiperpor familiar, já tudo testado. E só para você ter ideia, usando o Rosuva em dose de 40 mais etimib de 10, o LDL é 400 e alguma coisa. E nós vamos usar já consegui aí o inclisiran e vamos testar para ver. E uma dos aspectos que está vendo é a questão na LPA. Né? Vamos ver aí como é que é. Então, eu achei legal, porque você sabe que muita gente diz assim, não vai funcionar porque não é questão de receptor. Mas nem todas as hipercofamiliares são iguais. Né? Então, a ideia é assim, se você tiver uma sinalização de benefício, é de poder judicializar. Vou judicializar com base, né? Porque você vai morrer, não tenha dúvida, né? Com um LDL desse nível. Bem interessante. E aí, nós temos uma sequência. Individualmente, sua sensação, o paciente lhe procura com a LPAzinha aumentada, né? Mas num limite que você pode reduzir 25%. Isso aí é uma pergunta capciosa. Você recomendaria para esse paciente inclisiran? Me dá vontade, mas eu faria isso, uma pesquisa com decisão compartilhada, se o paciente topasse, mas não vou padronizar isso ainda não. Agora, se eu tivesse uma angústia monstra, o paciente pirou a cabeça, está com aterosclerose, eu disse, olha, não tem nada, está fora da bula, isso a gente faz, né? Várias vezes você indica uma coisa fora da bula, né? Então, isso pode fazer. Porque é uma droga que já foi testada em outra situação e foi testada com quem tem LPA aumentada e reduziu nesse subgrupo mais do que outro grupo. Então, mas não é para padronizar como diretriz, eles têm que entender. Seria uma individualização da individualização, mas eu acho que não vai ser política de saúde, nem política de especialidade. Se você pensar do ponto de vista que pode ser uma variável contínua, não é a variável sim, não. Então, se você reduzir 25%, mesmo você não estando abaixo daqueles valores que você falou, você talvez tenha algum benefício. A ideia é que seja contínua, Alexandre, você está certo. A ideia corrente é que seja contínua. Muito bem. Zé Augusto, um detalhe interessante. Só para colocar aqui para vocês, a gente tem que lembrar que esse estudo com inclisiran em relação à LPAzinha, ele está sendo conduzido. Ele ainda não foi publicado, a gente ainda não sabe se vai ser ainda o ano que vem, mas ele já está sendo conduzido. Então, essa é uma resposta que a gente vai ter que esperar um pouquinho. Perfeito. Zé Augusto, o detalhe, quando você fala na LPA pequena, é o potencial também trombogênico. Lembrar dessa... Então, Souza, foi bom você falar isso. Eu tirei o slide porque estava grande, mas eu esqueci de falar isso. É engraçado que nos últimos estudos a TVP não foi positivo associada. Então não, apesar da fisiopatologia ser assim, a gente fica achando que é positivo, apela para a gente acreditar, mas a DAC sim, calcificação sim, valvulática sim, mas TVP não. Então, está meio no forno isso aí. Perfeito. Bem, então nós temos o Luiz Flávio. O último comentário aqui é Caio que está falando. Luiz Flávio. Caio. Caio. Se quiser, Luiz Flávio pode falar. Estou sem câmera aqui, não consigo abrir. Caio, olha, Luiz Flávio levantou a mão primeiro, depois você, tá bom? Luiz. Luiz é mais velho também. Opa, não, eu também só vou falar rápido que eu estou indo lá para outra reunião. Mas veja, aula, deixa eu ligar a câmera aqui. A aula, assim, é realmente excelente, como já foi dito, né? É uma aula excelente e difícil, né? Acho as primeiras partes muito difícil. A parte bioquímica lá, da parte da estrutura da molécula, realmente, eu teria que assistir umas 4, 5 vezes para chegar próximo ao conhecimento de 50% do conhecimento aí que Zé Augusto passou. Realmente muito difícil. Rapaz, para mim difícil é saber o que é parede lateral, o que é parede inferior, isso é que é difícil. Não, mas assim, realmente é um tema muito bom. A aterosclerose é um tema polêmico, né? A gente tenta achar o santo grau, né? Apesar de que hoje
uma das críticas que ele tem, do mesmo jeito que o hipertenso não está bem controlado, ninguém está tomando estatina, o paciente entra no consultório para fazer check-up, sai, e ele não é informado do risco cardiovascular dele, né? Se é risco baixo, intermediário ou alto. Eu acho que é uma prática que a gente já deveria começar a fazer, né? Então, não se calcula o risco cardiovascular. O check-up é com teste ergométrico e eco. Deu normal, acabou. E o laboratório, né? Mas o risco cardiovascular, eu acho que é uma coisa que a gente tem que frisar mais. E aí a LPAzinha realmente, para mim, na sensação que eu tenho, o Zé Augusto pode me corrigir aí, mas para mim, de tudo que ficou traduzido da aula aí, hoje ela é um enhancer, como ele falou no final, né? Ou seja, o valor dela, o que traduz o enhancer? O valor dele é positivo. O valor do enhancer é positivo. Se ele for negativo, hoje eu não vejo assim, valor no LPAzinha negativo. Né? Ou seja, como é que eu vejo? O que o enhancer faz? Ele é baixo risco, ele tem o LPAzinho, ele pula para risco intermediário. Se ele é risco intermediário, ele pula para alto risco. Mas os enhancers, ele não tem potencial de fazer downgrade, como tem, por exemplo, o score de cálcio. O score de cálcio negativo faz o downgrade. Então, sim. Então, eu acho que, assim, eu não sei se na prática dele ele tem essa mesma ideia, né? Como, assim, valorizar o LPAzinho positivo, que realmente, eu acho que eu sou um defensor ferrenho do score de cálcio, né? Não tenho nem poder falar isso, porque eu não tenho conflito de interesse, óbvio. Mas eu acho que você usando ferramentas pré-score de cálcio, você pode evitar. Então, eu acho que eu concordo, por exemplo, um paciente com risco intermediário ali, você pega uma LPAzinha de 120, eu acho que eu dispensaria o score de cálcio. Ele já tem um fator que me leva lá para cima, então... Sim. Eu vejo assim. Agora, em relação ao valor negativo, né, de você... Uma LPAzinha negativa, né, teria algum valor para você, por exemplo, suspender estatina? Você vê alguma perspectiva? Não, de forma alguma não, porque você vê a doença, isso não vê a doença, isso vê probabilidade de risco, não vê doença. Você vê a doença. O score de cálcio vê doença. Entendeu? Veja, quando a gente trata fator de risco, a gente está tratando probabilidade de risco. Quando você trata score de cálcio, você já está tratando a doença, concorda? Sim. Então, mas, por exemplo, acho que... não vou nem chegar no score de cálcio. Vamos supor um score de cálcio de 0, mas que ele tenha um risco alto pelos scores padrões. Mas, assim, acabou que alguém pediu um score de cálcio indevidamente, que o alto risco não deveria pedir score de cálcio, mas alguém pediu score de cálcio e veio 0. Né? E aí você faz uma LPAzinha e dá negativo. Não, normal, porque o modelo que a gente usa não usou LPAzinha. Se ele está com um alto risco, ele não pode baixar nunca. Exatamente, concordo. Exatamente. Ele não pode. É isso que eu estou dizendo. Pode. Não, você nunca vai fazer downgrade através da LPA. Não, é isso mesmo. Acho que é isso. Ô Luiz, Beleza. eu só queria aqui corrigir, porque você falou que não tem um hábito de calcular o risco. Eu geralmente faço isso no consultório e no ambulatório lá de saúde do adulto 1 lá, a gente faz isso regularmente. Perfeito. Todo Perfeito. Eu acho que paciente, é uma coisa para ser... inclusive eu falo até sobre curva ROC, mostrando o que é que você acrescenta do Framer e assim por diante. Então tem que ser um hábito, eu concordo. Porque senão, assim, paciente com epidemia, e aí? Você tem que estratificar o risco. Certo? Exatamente. Então nós fazemos isso. Exatamente. Viu? Caio, Perfeito. agora o nosso ilustre convidado do INCOR, Caio. Tá certo. Boa noite, todo mundo. Guto, tá de parabéns, não precisa repetir sobre isso. Saiu um artigo publicado do pessoal da Mayo Clinic, agora em 2025, que eles pegaram e fizeram um follow-up de paciente com alguns com LPA menor que 30, entre 30 e 50 e maior que 50, e acompanharam ao longo do tempo para olhar a variabilidade, né, intrapaciente, ele contra ele mesmo ao longo do tempo. E a variabilidade, como você bem colocou, até 70% de cunho genético, então a variabilidade é pequena. Agora, o subgrupo entre 30 e 50, que estaria ali no limite, ele até recomenda, né, dar uma sugestão maior para que em algum momento a gente repita. Me chamou a atenção também dos primeiros slides que você colocou, a variabilidade de 417, 459, 370 lá do seu paciente, e talvez uma das hipóteses que eu posso imaginar, além de, não sei qual foi o laboratório, se era confiável ou não onde o paciente fez o exame, a gente sabe que infelizmente isso tem um impacto significativo, é que como a dosagem é em miligrama por decilitro, e aí você está vendo a massa total, você não tem quantificação dela no plasma, talvez eu imagino que se tivesse sido feito em nanomol por litro, que a gente está medindo diretamente no plasma a concentração do LPA, talvez
É uma hipótese, se tivesse uma variabilidade menor. Agora, Alexandre tinha colocado, né, perguntando se inclisiran para LPA alta eu não faria, de rotina de forma nenhuma, até porque sequer é um desfecho substitutivo, né? Na verdade, é uma análise quase terciário, vamos dizer assim, nos estudos com inclisiran. Tem uma expectativa boa, mas não faz mudar ainda a minha conduta, e me chama muita atenção o seguinte, a gente discute muito sobre redução de risco residual em doença aterosclerótica, e a gente não faz o dever de casa, né? Se a gente for olhar o registro NIT, por exemplo, de paciente de prevenção secundária, está longe de se atingir as métricas, é menos 0,3% de 2.000 pacientes que conseguiu todas as métricas de prevenção. E tem um estudo até do Rocha, do pessoal de Curitiba, que vê a porcentagem de paciente com pós-infarto do miocárdio que tem LDL abaixo de 55, eles usam cutoff até da Sociedade Europeia, e 92% dos pacientes no Brasil, nesse registro, não estavam atingindo a meta. Então, eu acho muito difícil eu falar de dar uma medicação que custa R$ 1.200 por mês para um paciente, sendo que ela não foi testada ainda para desfecho duro nesse cenário, né? E eu nem sei se reduzir LPA, por enquanto, para mim, é um marcador de risco, mas ainda eu não sei se eu atuar em cima dele, eu vou ter nenhum benefício de redução de desfecho. Agora, uma coisa que ele pode me dar desde já é, paciente com LPA alta, eu tenho que tratar diferente daquele outro. Então, não é igual a todo mundo. É o cara que, apesar de eu não conseguir mirar numa estratégia hoje direcionada para baixar LPA, mas é o que talvez eu busque, não LDL de 50, eu vou querer de 30, de 20, e eu ser cada vez mais intensivo, tanto de terapêutica medicamentosa, quanto de melhora, promoção de estilo de vida saudável, como você colocou no início da aula. Beleza, Fábio, isso mesmo, concordo. Eu concordo 100%, eu só abriria, isso é mais como pesquisa, eu acho que a gente vai chegar num ponto da medicina que a gente vai ter que usar mais decisão compartilhada, que a coisa tá evoluindo tanto, né? A gente que faz hard team, um dia desse a gente teve um caso, até o caso de Sheila, né? Com um tapete de tombo no átrio, ia aspirar e etc. Às vezes a medicina exige esses desafios, mas eu acho que como regra, jamais a gente comece a propor tratamento do LPAzinho enquanto não tiver. Isso aí vai demorar dois anos, a gente vai ter esses primeiros resultados, né? Queira que sejam positivos, né? Eu acho que pode beneficiar uma galera aí, né? Mas eu concordo, 100%, cara. Perfeito. Bem, então, Zé Augusto, eu acho que foi uma discussão fantástica. No início eu estava vendo ali que era mais fácil comer o doce do que entender toda aquela Eu digo, é a única, foi a única maneira de eu achei que facilita apresentar aquele troço, é mostrar o pretzel, porque se for difícil que é Kringle... Rapaz, você numa hora dessa, né? Então, eu digo, eu pego, rapaz, me deu uma vontade danada de comer o desgraçado, mas foi fantástica a maneira que você mostrou, didática, né? Sem dúvida nenhuma, um assunto muito interessante, e eu acho que todos nós aqui saímos muito melhores do que entramos, né? Então, parabéns mais uma vez, né? E eu acho que não tendo mais nenhuma pergunta, você quer acrescentar mais alguma coisa, Augusto? Não, eu só quero agradecer tudo e dizer que realmente eu levo a sério essa reunião. É a reunião que eu levo mais a sério, mais do que apresentar em congresso, em sala, sei lá o quê, né? A gente nem sabe quem está assistindo. Aqui eu sei quem está assistindo, sei quem é que vai, então, que dispensa seu horário, né? Nesse horário das 18 às 19, eu acho que é isso que faz essa reunião, tá sempre a gente aqui, né, Souza? A gente aprende muito, então Exatamente. Tem que dar tentar contribuir. Então obrigado pela audiência aí, foi ótimo. Depois perguntas, tivemos uma audiência fantástica aqui, mas isso que interessa, né, Zé Augusto? É isso, a gente nem fica medindo o número. A gente mede a qualidade. Nós temos o Maurício, Caio, gente de vários lugares. Então, e outra coisa, e só isso aqui de hoje já justifica essa evolução. Foi uma das coisas, assim, uma das vantagens, poucas vantagens da pandemia, né? Foi exatamente possibilitar isso aí, que a gente não tinha como fazer isso na nossa antiga reunião presencial, né? Então, essa aqui hoje é um avanço, e você colocou mais um tijolo
para cima, aumentou mais o sarrafo da reunião hoje, sem dúvida nenhuma. Então, o que justifica a gente estar sempre presente, né, e aprendendo. Então, parabéns, Augusto, obrigado a todos pela audiência, e na próxima terça, sem dúvida nenhuma, Maurício, contando também com sua presença ilustre, estaremos mais em uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Então, boa noite a todos, bom resto de semana para todo mundo e até a próxima semana. Obrigado, Maurício.